A vida tem sido uma série de reveses e golpes de sorte. Perder meus pais cedo doeu como um inferno, mas tive a sorte de ser acolhida pelo casal de idosos vizinhos, os Pereira. Eram as almas mais bondosas que se pode imaginar, me tratando mais como uma neta do que como um caso de caridade. Não éramos ricos em dinheiro, mas éramos abastados em amor, e isso era o que importava. Então, bem quando eu estava me descobrindo, fazendo 18 anos e pensando na faculdade, eles morreram num acidente de carro. Assim, de repente, eu estava sozinha novamente. Os Pereira me deixaram um pouco de dinheiro para os estudos e sua antiga casa no subúrbio. Era um lugar aconchegante, cheio de lembranças, mas com muitos fantasmas para mim. Então a vendi e comprei um pequeno apartamento na cidade, perto da faculdade onde me matriculei para estudar administração financeira. Era bom ter um plano, seguir em frente. As aulas eram difíceis, mas interessantes, e eu me dediquei a aprender tudo sobre números e mercados. Depois da faculdade, consegui um emprego decente. Os dias eram cheios de trabalho e eu estava me virando bem, mas as noites eram outra história. A cidade parecia mais solitária do que deveria para um lugar tão cheio. Foi então que conheci Tiago numa festa de um amigo. Ele era barulhento, engraçado e não se importava que todos soubessem. Sua energia era contagiante e nos demos bem desde o momento em que ele esbarrou em mim, derramando minha bebida. "Ei, cuidado!" exclamei, mais por surpresa do que raiva. "Opa, foi mal. Deixa eu compensar." "O que você estava bebendo?" Tiago perguntou, charmosamente sem se desculpar. "Cerveja, só cerveja", respondi, tentando não sorrir facilmente. "2 cervejas saindo", ele gritou por cima da música, indo em direção ao bar improvisado. Esse era o Tiago por inteiro, simples, direto e sem frescura. Passamos a noite toda conversando sobre tudo e nada. Descobrimos que ambos amávamos filmes antigos e odiávamos sushi. Era fácil conversar com ele, e quando a festa estava acabando, eu não queria dizer adeus. 1 ano depois, ele me pediu em casamento. Sem gestos dramáticos, apenas ele, eu e um anel que ele tirou desajeitadamente do bolso enquanto assistíamos TV. "Casa comigo", ele disse, segurando o anel tão apertado que achei que fosse esmagá-lo. Eu ri. Na verdade, eu ri não porque fosse engraçado, mas porque era tão típico de nós, tão perfeitamente imperfeito. "Sim, claro, seu bobão", respondi. Casar não mudou muito no início. Éramos os mesmos, só que agora legalmente unidos, o que parecia certo. Nos acomodamos à vida juntos no meu pequeno apartamento na cidade, ainda perto da agitação, mas agora com alguém para compartilhar os momentos tranquilos. A vida parecia completa e, pela primeira vez em muito tempo, as noites não pareciam tão vazias. Acomodar-se à vida de casados tinha seus confortos, mas a vida não deixa você ficar confortável demais sem lançar 1 ou 2 bolas curvas. Os pais do Tiago, senhor e senhora Henrique, eram joias raras, vivendo em sua aconchegante casa suburbana. Eles me receberam de braços abertos desde o início. Eu podia ver de onde Tiago tinha herdado sua natureza descontraída. O carinho deles era um bálsamo para meu coração, muitas vezes ainda dolorido, ainda sofrendo com minhas próprias perdas familiares. "Estou tão feliz que você faz parte da nossa família agora", a senhora Henrique dizia com frequência, apertando minha mão com uma bondade que parecia ao mesmo tempo edificante e avassaladora. "Obrigada, realmente aprecio o quanto vocês têm sido acolhedores", eu respondia, me sentindo verdadeiramente grata. Visitar os Henrique tornou-se nosso ritual de fim de semana. Aqueles dias eram preenchidos com churrascos no quintal e longas conversas sobre xícaras de café fumegante. A vida era boa, simples e honesta. Até que não era mais. Tiago foi chamado para uma longa viagem de negócios, 1 ano inteiro fora do estado. Era uma oportunidade fantástica para sua carreira, mas o momento não poderia ser pior. Mal Tiago tinha partido quando a saúde do senhor Henrique despencou. Aconteceu rápido, e a senhora Henrique, coitada, parecia quase fora de si de preocupação quando me ligou. "Carolina, odeio pedir, mas realmente poderia usar sua ajuda por aqui. Jorge não está nada bem", sua voz estava embargada de lágrimas contidas. Sem pensar 2 vezes, arrumei uma mala e parti para o subúrbio. Ver o senhor Henrique tão frágil me abalou. Ele sempre tinha sido um pilar, forte e firme.
Agora parecia encolhido, preso à vida por um labirinto de tubos médicos. Entrei na rotina da casa dos Henrique sem esforço, cuidando da cozinha e da limpeza enquanto a senhora Henrique se concentrava nos cuidados com Jorge. À noite, eu passava o tempo sentada ao lado do Sr. Henrique, lendo em voz alta seus clássicos favoritos. Seus olhos frequentemente se fechavam muito antes de eu terminar um capítulo. Obrigado, Carolina, ele sussurrava nos dias bons, sua voz uma sombra de seu tom robusto anterior. É um prazer, de verdade, eu apertava sua mão, tentando oferecer conforto através do simples toque. Numa tarde tranquila, a senhora Henrique sentou-se à mesa da cozinha enquanto eu picava legumes para o jantar. Ela parecia cansada, mais velha que seus anos. Carolina, não sei como dizer isso, mas estamos num aperto, ela começou, torcendo as mãos nervosamente. Jorge era o principal provedor, sabe, e com ele assim? Larguei a faca, dando-lhe minha total atenção. Estamos apertados, querida. Odeio até perguntar, mas você poderia considerar alugar seu apartamento? Isso poderia nos ajudar a passar por esse momento difícil. Ela olhou para baixo, claramente envergonhada. Nem hesitei. Claro, senhora Henrique. Vou providenciar isso imediatamente, disse com firmeza, tentando aliviar seu fardo. O apartamento foi alugado rapidamente, e todos os meses eu transferia fielmente a renda do aluguel para a senhora Henrique, junto com o dinheiro para compras e quaisquer contas que se acumulassem. Não era fácil, o trajeto para meu trabalho na cidade virou um pesadelo, mas família é para isso, certo? Era o que eu continuava dizendo a mim mesma, mesmo nos dias mais difíceis. Carolina, você é uma bênção, a senhora Henrique dizia frequentemente, seu alívio palpável cada vez que eu lhe entregava o dinheiro. É o que a família faz, eu respondia, embora algumas noites, deitada no quarto de hóspedes ouvindo os sons distantes das sirenes da cidade, eu não podia deixar de sentir o peso do mundo sobre meus ombros. As ligações de Tiago eram meu único respiro, sua voz uma âncora para outra vida. Como vão as coisas, Carol? Você está aguentando? Sua preocupação sempre era evidente, mesmo através da estática das ligações de longa distância. Estamos nos virando, não se preocupe conosco, eu forçava alegria em minha voz, não querendo adicionar ao seu estresse. A vida na casa dos Henrique tomou um rumo drástico quando Susana, filha da senhora Henrique de seu primeiro casamento, apareceu inesperadamente. O clima mudou imediatamente. Ela tinha aquele tipo de presença, como uma brisa fria que se esgueira por baixo da porta. Eu nunca conheci Susana muito bem, mas tinha ouvido o suficiente de Tiago e até vislumbrado seu relacionamento frio com o Sr. Henrique durante breves visitas tensas. Meus dias já estavam esticados ao máximo, equilibrando longos trajetos para o trabalho e cuidando do Sr. Henrique, que agora estava acamado e desfalecendo rapidamente. A chegada de Susana, no entanto, adicionou uma nova camada de tensão. Era claro que ela tinha vindo para ficar, se instalando como se fosse dona do lugar. Uma noite, depois de um dia particularmente exaustivo, o Sr. Henrique me chamou para perto com um gesto fraco. Sua voz era um sussurro rouco, tenso e urgente. Carolina, você precisa tomar cuidado com Susana. Ela é uma pessoa muito má. Me inclinei mais perto, a gravidade em seu tom apertando um nó em meu estômago. Entendo, Sr. Henrique. Serei cuidadosa, prometi, embora não tivesse certeza exatamente contra o que estava prometendo. Fiel ao aviso do Sr. Henrique, Susana não perdeu tempo estabelecendo seu novo regime. O primeiro sinal foi quando a encontrei na cozinha uma manhã, sua presença como uma nuvem de tempestade sobre o canto do café da manhã. Só para deixar claro, não estou aqui para ser empregada ou cozinheira de ninguém, ela declarou, seu tom afiado enquanto bebia seu café, me olhando como se eu fosse uma intrusa na cozinha de sua mãe. Fiquei surpresa, mas consegui manter a calma. Tudo bem, Susana. Tenho cuidado das coisas até agora e posso continuar, disse, tentando manter a paz. Ótimo, porque não pretendo levantar um dedo. Essa é a casa da mamãe, afinal, ela retrucou, seus olhos me desafiando a contestá-la. A partir daquele dia, Susana fez questão de que sua presença fosse sentida, e não de uma maneira boa. Ela pedia comida para a viagem só para ela e sua mãe, deixando as caixas vazias na mesa para eu limpar. Seu desdém não era sutil e doía, mas eu engolia a amargura porque o Sr. Henrique precisava de paz. Carolina, por que você não senta e come conosco esta noite? A senhora Henrique perguntou uma noite,
um raro momento de antigo carinho em sua voz. Antes que eu pudesse responder, Susana interrompeu bruscamente. Mãe, Carolina esteve ocupada o dia todo. Ela provavelmente prefere comer mais tarde. Suas palavras eram revestidas de falsa preocupação, mas a mensagem era clara. Eu não era bem-vinda. Os dias ficaram mais pesados, minhas tarefas dobrando. O direito de Susana preenchia todos os cantos da casa. Eu a ouvia tarde da noite, sussurrando com sua mãe, virando-a contra mim com palavras venenosas. A senhora Henrique, antes tão gentil e compreensiva, começou a mudar também. Seus olhares mais frios, seus agradecimentos mais raros. Algumas semanas depois, o senhor Henrique se foi. O funeral foi um evento solene, com Tiago voando de volta bem a tempo de se despedir. Era a primeira vez em meses que estávamos juntos, e o alívio de tê-lo ao meu lado era palpável. No entanto, em meio ao luto, notei que o ar havia mudado significativamente na residência dos Henrique. Susana estava em seu melhor comportamento, tratando todos com uma polidez forçada. Como tem sido tudo enquanto estive fora? Tiago me perguntou baixinho durante um breve momento que tivemos a sós após o serviço. Bem, tudo tem sido bem, menti, forçando um sorriso. Não queria sobrecarregá-lo ainda mais. Seu luto já era suficiente para lidar. Tem certeza? Você parece um pouco desgastada, ele insistiu, sua testa franzida de preocupação. É só que tem sido ocupado, você sabe, ajudando por aqui, reassegurei, evitando seu olhar. Não era o momento de mergulhar na bagunça que estava se formando sob a superfície. Assim que Tiago partiu, Susana largou seu ato. A máscara da irmã dedicada havia sumido, substituída pela atitude desdenhosa e demissiva com a qual eu havia me acostumado. A dinâmica na casa mudou drasticamente. A senhora Henrique, talvez em seu próprio luto latejante, tornou-se distante e fria comigo. Ordens substituíram conversas, e eu me sentia mais como uma intrusa do que um membro da família. Susana assumiu o controle da casa como se fosse a senhora da mansão. Seu reinado era marcado pelo desrespeito aos sentimentos de qualquer um além dos seus próprios. Ela começou a invadir meu quarto sem bater, vasculhando minhas coisas como se estivesse procurando um tesouro enterrado. Uma tarde, eu estava no jardim tentando encontrar um pouco de paz quando tropecei em uma caixa jogada entre os arbustos. Com a curiosidade aguçada, eu abri, apenas para encontrar meus relógios, joias e até algumas roupas íntimas. Meu coração afundou. Perto dali, pendurados descuidadamente sobre um arbusto, estavam vários dos meus vestidos. A fúria borbulhou dentro de mim enquanto eu recolhia meus pertences. Agarrando a caixa, entrei tempestuosamente, encontrando Susana na sala de estar, largada como se fosse dona do lugar. Que diabos, Susana, exigi, minha voz tremendo de raiva. Você não pode simplesmente jogar minhas coisas fora. Susana riu, um som frio e áspero que ecoou zombeteiramente pela sala. Mora aqui? Por favor, você é apenas uma hóspede, e não uma bem-vinda. Você deveria estar no jardim, ou melhor, na rua. Você não passa de uma mendiga impiedosa, afinal. Suas palavras doeram como sal em uma ferida. Eu não podia acreditar no veneno em sua voz. Tremendo, me virei para a senhora Henrique, que acabará de entrar na sala. A senhora Henrique, antes gentil e carinhosa, agora olhava através de mim como se eu fosse de vidro. Esta é a casa de Susana agora. Ela está certa, Carolina. Talvez seja a hora de você encontrar outro lugar para morar. Suas palavras foram um golpe que eu não havia previsto. Fiquei ali parada, a caixa em minhas mãos, meu coração se partindo no peito. O lar que eu havia conhecido, a família que eu pensava ter, desmoronava ao meu redor naquele instante. Apesar de tudo, fiquei por causa de uma promessa que fiz ao senhor Henrique em seu leito de morte, cuidar de sua esposa e não deixar Susana dominá-la. Mas dia após dia, a senhora Henrique parecia adotar os traços cruéis de Susana. Suas palavras se tornavam afiadas, seus olhos frios. Você está só sentada aí de mãos abanando, não é? A senhora Henrique disparou uma noite enquanto eu limpava após o jantar, sua voz pingando de desdém. Estou fazendo o meu melhor para manter as coisas funcionando bem, respondi, tentando manter minha voz firme apesar da dor que suas palavras causavam. Melhor? Poderia ter me enganado.
Parece que você só está aproveitando, ela zombou, virando as costas para mim ao sair da sala. Suas palavras doíam. Eu estava longe de ser uma aproveitadora. Tinha alugado meu apartamento e transferido quase toda essa renda para a senhora Henrique, além de lidar com a maior parte do trabalho doméstico, enquanto Susana não fazia nada além de criticar. Susana, vivendo às custas da pensão de sua mãe, era implacável. O que meu irmão viu em você, afinal, ela me provocava todas as noites, sua voz alta o suficiente para atravessar as paredes finas. Eu mordia a língua, engolia a raiva e a frustração, e me lembrava da promessa que fiz. Mas a atmosfera era sufocante, a casa um campo minado de hostilidade. Uma noite, chegando em casa mais cedo do trabalho, meu mundo virou de cabeça para baixo. Entrei e ouvi Susana e a senhora Henrique no meio de uma discussão acalorada na sala de estar, sem notar minha chegada. Precisamos fazer com que ela venda aquele apartamento. Você sabe quanto poderíamos usar esse dinheiro, Susana dizia, seu tom ganancioso e calculista. Sim, mas como convencemos ela? Carolina não é boba, ela não vai simplesmente entregar, a senhora Henrique respondeu, sua voz uma mistura de frustração e ganância. Deixe comigo, mãe. Vou bajulá-la até que ela assine. Uma vez que ela transferir, poderemos finalmente viver do jeito que merecemos, as palavras de Susana deslizaram pelo ar como uma cobra. Ouvi-las planejando me despojar de minha única segurança financeira foi como um banho de água fria. O medo me dominou. Eu não podia ficar, não mais. Meu coração disparado, escapuli para meu quarto sem ser notada. A decisão foi tomada ali mesmo. Não havia como ficar depois disso. Apressadamente, fiz as malas com o essencial, minhas mãos tremendo. Cada segundo naquela casa agora parecia uma contagem regressiva para o desastre. Não me preocupei com despedidas. Elas não mereciam. Escorregando pela porta dos fundos, pedi um táxi para a estação. Sentada no trem para o estado onde Tiago estava, dúvidas rodopiavam em minha mente. Tiago entenderia? Ele ficaria do lado delas? A incerteza era esmagadora, mas o medo do que poderia acontecer se eu ficasse era pior. Olhei pela janela, observando a paisagem passar borrada, uma mistura de medo e determinação se instalando em meu peito. Quando cheguei ao apartamento de Tiago, sua reação foi um coquetel de choque, alívio e um turbilhão de perguntas. Seus olhos se arregalaram ao abrir a porta e me encontrar ali parada, mala na mão, provavelmente parecendo tão atordoada quanto me sentia. Carolina, o que você está fazendo aqui? Está tudo bem? Ele perguntou, dando um passo para o lado para me deixar entrar. Hesitei, absorvendo a visão familiar e reconfortante de seu lar temporário. Não, Tiago. Nada está bem. Nada mesmo, respondi, minha voz falhando um pouco. Ele me levou até o sofá, sua expressão agora marcada pela preocupação. Fale comigo, amor. O que aconteceu? Contei tudo a ele, começando pelo retorno de Susana, as condições que pioravam em casa, as manipulações financeiras e a gota d'água, o plano para me fazer vender meu apartamento. Eu não tinha querido preocupá-lo antes, não queria adicionar ao seu estresse enquanto ele estava fora trabalhando. O rosto de Tiago escurecia a cada palavra que eu dizia. Quando terminei, seus punhos estavam cerrados, sua mandíbula tensa. Por que você não me contou nada disso antes? Ele perguntou, sua voz uma mistura de raiva e preocupação. Não queria causar mais problemas. Achei que poderia lidar com isso, admiti, me sentindo tola agora. Carolina, droga, você não deveria ter que lidar com nada disso sozinha, ele explodiu, levantando-se para andar pela sala. Não posso acreditar que minha mãe e Susana tratariam você assim. Ele parou e olhou para mim, seus olhos intensos. Não vou deixar ninguém tratar minha esposa assim. De jeito nenhum, declarou, pegando seu telefone. Observei, meu coração disparado, enquanto ele discava para sua mãe. O telefone mal tocou 2 vezes antes que ela atendesse. Eu não podia ouvir suas palavras, mas a rigidez nos ombros de Tiago me dizia o suficiente. Mãe, isso tem que parar. Sei de tudo e não vou tolerar. Se Susana não for embora e se você não começar a tratar Carolina com respeito, pode esquecer que vamos ajudar mais. Nada de dinheiro, nada de nada, a voz de Tiago era de aço, não dando espaço para argumentos.
Houve uma breve troca acalorada, então silêncio. A mão de Tiago apertou o telefone. Bem, se essa é sua escolha, então você fez a minha, ele disse finalmente e desligou. Ele se virou para me olhar, sua expressão suavizando. Parece que somos só nós agora, amor. É tudo o que precisamos, disse, vindo me envolver em seus braços. Me inclinei para ele, a segurança de seu abraço me fortalecendo contra o turbilhão de emoções. Só nós, murmurei, sentindo a verdade de suas palavras. Estávamos por nossa conta agora, mas de alguma forma isso parecia ok. Tiago e eu conversamos noite adentro. Discutimos coisas práticas, como meus arranjos de trabalho remoto e nossos planos financeiros sem o dreno extra de sustentar sua mãe e Susana. Parecia que estávamos lançando as bases para um novo capítulo. Aconteça o que acontecer, estamos juntos nisso. Você e eu contra o mundo, certo? Tiago disse com um sorriso determinado. Certo, sorri de volta, me sentindo mais confiante com ele ao meu lado contra o mundo. Os próximos dias foram um turbilhão de atividade. Entrei em contato com meu trabalho para organizar o trabalho remoto, o que felizmente eles concordaram. Tiago me ajudou a mudar minhas coisas do armazenamento e montar um escritório em casa no canto de sua sala de estar. Não era perfeito, mas era nosso, e era pacífico. Uma semana após nossa recém-descoberta paz, fui sacudida por uma ligação que quase parecia um fantasma de uma vida passada. Era a senhora Henrique, sua voz, antes doce para mim, agora pingava uma mistura de desespero e audácia. Carolina, por que não recebi o dinheiro deste mês? Você sabe que dependemos dele, ela exigiu logo de cara. Fiquei muda por um momento, seu atrevimento inacreditável. Sinto muito, mas depois de tudo, você realmente espera que eu continue sustentando vocês? Perguntei, meu tom mais incrédulo do que irritado. Ao fundo, pude ouvir a voz de Susana, estridente e irritada. Ela é só uma garota ingrata, mãe. Faça-a transferir o dinheiro. Respirando fundo para acalmar minha raiva crescente, lembrei-me das palavras venenosas que elas haviam jogado em mim, palavras que doíam profundamente. Senhor Henrique, Susana me chamou de mendiga impiedosa, lembra? Não vou enviar dinheiro para pessoas que me tratam como lixo. Acabou. Houve uma pausa do outro lado, e eu quase podia imaginar o rosto chocado da senhora Henrique. Mas somos família, ela finalmente disse, sua voz uma mistura de raiva e súplica. Não, família não se trata assim. Adeus, senhor Henrique, disse firmemente e desliguei antes que ela pudesse responder. A ligação me abalou, mas Tiago estava bem ali, seu apoio inabalável. Você fez a coisa certa, Carolina. É hora delas aprenderem a se virar sozinhas, ele me tranquilizou, envolvendo um braço ao redor de meus ombros. Não muito tempo depois de nos estabelecermos de volta em nossa cidade natal, outra surpresa surgiu em nosso caminho, eu estava grávida. A notícia trouxe uma alegria que não esperávamos, e de repente o futuro parecia cheio de possibilidades. Decidimos que era hora de vender meu apartamento e comprar uma pequena casa nos subúrbios, um lugar perto de uma boa escola onde nossa criança pudesse crescer. Enquanto planejávamos nossa mudança, outra ligação veio, e novamente da senhora Henrique. Seu tom era diferente desta vez, quase lastimoso, desesperado. Carolina, eu cometi um erro. Susana me forçou a vender a casa, pegou o dinheiro e me deixou sem nada. Eu poderia ir morar com você e Tiago? Sua voz estava trêmula, implorando. O pedido me atordoou. Depois de tudo, isso era um teste da minha determinação. Senhor Henrique, você escolheu esse caminho quando ficou do lado de Susana contra nós. Poderia ter escolhido diferente, disse, minha voz firme apesar do tumulto interior. Eu sei. Cometi erros, mas você tem um coração bondoso. Não pode perdoar uma velha senhora por suas escolhas erradas, ela implorou. Suspirei, sentindo uma pontada de pena, mas lembrando a dor que suas escolhas haviam causado. Eu a perdoei há muito tempo, mas isso não significa que posso deixá-la voltar para minha vida. Você precisa viver com as consequências de suas ações, assim como eu vivi, respondi e encerrei a ligação. Então, com um toque resoluto, bloqueei seu número. Seguimos em frente com nossos planos, comprando uma casa aconchegante com um pequeno jardim onde nossa criança pudesse brincar. Era uma manhã de domingo preguiçosa, daquelas em que você demora no café da manhã e no jornal.
Eu estava folheando as páginas quando uma manchete chamou minha atenção: mulher local presa por esquema de fraude massiva. Ali, olhando de volta para mim do jornal, estava Susana, algemada e parecendo derrotada. Não pude evitar a mistura de choque, admito, uma leve sensação de vingança que me invadiu. Olhe isso, Tiago, chamei, erguendo o jornal para que ele visse. É Susana. Ela foi presa por fraude. Tiago pegou o jornal, examinando o artigo com uma expressão séria. Uau, não posso dizer que estou surpreso, mas ainda assim é muita coisa para absorver, ele comentou. É sim. Mas ela fez suas escolhas e agora está enfrentando as consequências, respondi, sentindo um fechamento que não sabia que precisava. As notícias eventualmente chegaram até nós através de amigos que a senhora Henrique estava vivendo em um minúsculo apartamento, trabalhando em 2 empregos para sobreviver. Sua pensão não era suficiente para cobrir suas despesas de vida e pagar a dívida que Susana havia deixado. Você ouviu sobre sua mãe? Um dos amigos de Tiago, Marcos, trouxe à tona uma noite quando estavam em nosso quintal para um churrasco. Sim, ouvi, Tiago respondeu, virando hambúrgueres na churrasqueira. Sua voz continha um traço de tristeza, mas era temperada com determinação. Ela escolheu seu caminho, Marcos. É difícil, mas é assim que é. Marcos assentiu, entendendo os limites não ditos. Você está certo, cara. Só achei que você deveria saber. A conversa mudou depois disso, o ar da noite preenchido com tópicos mais leves de esportes e trabalho. A vida havia seguido em frente, e nós também. A alegria de nossa nova vida realmente se cristalizou quando Maria veio ao mundo. Tornar-se pais mudou tudo. Mudou nossas prioridades, nossos sonhos e até curou algumas das velhas feridas, preenchendo-as com um novo amor. Você acredita que ela é nossa? Sussurrei para Tiago uma noite enquanto observávamos Maria dormindo pacificamente em seu berço. Ela é perfeita, Carolina. Simplesmente perfeita, Tiago murmurou de volta, sua voz carregada de emoção. Passamos nossos dias maravilhados com cada pequeno marco que Maria alcançava, cada sorriso, cada risada. Ela era nosso pequeno milagre, e com ela, as dificuldades do passado pareciam recuar, dando espaço para novas memórias, melhores. Cada dia era simples, mas cheio de pequenos momentos de alegria que costuravam uma tapeçaria de uma vida familiar feliz.